Flamengo em 2025 chega melhor, mais forte, com mais chances no Mundial do que chegou em 2019? Baita pergunta. Eu creio que sim, embora o time, eu já falei isso aqui, o time titular em 2019 era mais forte. Mas para vencer o Liverpool na final, você tem que ter um elenco ainda mais prorrogação, como foi o caso do Flamengo. Só que nós já tivemos a Copa do Mundo de Clubes em 2025. Tivemos enfrentamentos entre brasileiros e europeus. O próprio Flamengo bateu muito bem o Chelsea, jogou também contra o Bayern. E depois disso, o Flamengo cresceu de produção aqui no futebol local. Foi campeão brasileiro e da Libertadores. Por tudo isso, a bagagem do ano e o elenco que tem, que nós vimos ali, que é brincadeira, o Flamengo, para mim, chega mais pronto. Até por ter passado pelo que passou em 2019, por ter tido a frustração que teve em 2023. Eu acredito que, não que o Flamengo seja favorito contra o PSG, mas chega mais forte para essa disputa por vários aspectos. Mas o PSG, apesar disso que falou o Bandeira, eu vou opinar também, mas apesar do que falou o Bandeira, o PSG não é mais forte que o Liverpool, Garoni? Eu acho que o PSG hoje é mais forte do que aquele Liverpool, sim. Mas eu acho que é um Flamengo muito mais cascudo do que era o Flamengo de 2019, assim. Eu acho que se fosse... Assim, não tem como fazer isso, mas se fosse o Flamengo de 19, jogando a bola, se o Flamengo de hoje jogasse a bola do Flamengo de 2019, eu acho que o Flamengo tinha chances altíssimas contra o PSG. Assim, jogando aquela bola daquele time, do Jorge Jesus, pode ser com esse elenco, né? Com esse elenco, daquela intensidade que se jogava, com a casca que se criou nesses últimos 6 anos, acho que seria um Flamengo ali que acho que não teria nem favoritismo do outro lado, tá? Seria algo ali muito próximo. Eu acho que, obviamente, tem um favoritismo do PSG, caso o Flamengo chegue à decisão, mas ainda assim eu acho que é um time mais experiente do que o de 19, em relação a jogadores acostumados a enfrentar jogadores estrangeiros, de nível de seleção estrangeira, da primeira prateleira da Europa, porque são muitos jogadores que estiveram nessa primeira prateleira da Europa até outro dia. Danilo, Jorginho, Alexandro, sabe? Então tem muito, Varela, então tem muitos jogadores que conquistaram essa casca, inclusive com a camisa do Flamengo. A gente acabou de ver a Copa do Mundo de Clubes, alguns estiveram contra o Liverpool. Então antes tinha muito daquela, pô, o Brasil não ganha, ou a América do Sul não ganha do europeu há tanto tempo. Então já chegava ali com aquela pressão de, cara, não vai dar se a gente, qualquer vacilo, e mesmo assim o Flamengo teve chance de ser campeão contra o Liverpool. Então acho que chega hoje com aquela sensação de, óbvio, é favorito lá, quando chegar, né, se chegar na decisão, mas tem um favoritismo, mas a gente também tem uma casca aqui que a gente já construiu. Vencemos o Chelsea, e o Chelsea terminou campeão da Copa do Mundo de Clubes. Então acho que é um Flamengo mais pronto do que era o de 2019, porque ter construído essa casca ao longo desses últimos 6 anos e pela capacidade que tem de elenco muito maior do que tinha em 2019. Em relação, a gente vê hoje no banco de reservas, Cebolinha, Luiz Araújo, o Pedro ainda não disponível, mas pode estar numa eventual decisão. Então você olha para o banco, o Danilo hoje indo para o banco de reservas de volta. Então você olha hoje para o banco de reservas do Flamengo, você tem muito mais opções de mudar o panorama do jogo do que tinha em 2019. Então, assim, ainda que eu ache o PSG superior àquele Liverpool, que também era um baita Liverpool, tá? Era um timaço também aquele time do Liverpool. Mas eu acho que hoje é um Flamengo mais cascudo do que em 2019, e eu acho que hoje o Flamengo tem mais chances do que em 2019. É incrível dizer isso. Eu vou ouvir também a Raiz e o Papa sobre isso aí. Quero dar minha opinião aqui. Eu acho que o Flamengo chega dessa vez, mesmo concordando com o Garoni, que aquele time do Jorge Jesus, na forma de jogar, no encantamento, no encaixe que tinha ali, era um time mais dominante, mais convincente do que o jogo do time do Felipe Luiz. Mas, indiscutivelmente, esse elenco ele é mais forte, ele é mais completo. O Flamengo tem muito mais banco de reserva. E mesmo a gente admitindo que esse time não joga tão bonito, com tanta intensidade quanto jogava aquele do Jorge Jesus, que é um dos melhores times do Flamengo que eu já vi jogar, né? E eu vi o de 81 também. Dá para botar ali, dá para comparar sim, não tem problema nenhum comparar o de 19 com o de 81, embora o de 81, a meu ver, seja um pouco acima. Mas esse time, ele mesmo não encantando tanto quanto aquele de 2019, ele parece realmente mais pronto, né? Parece um sólido, time né? mais maduro. Mais sólido, isso aí. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acho que a Copa do Mundo de Clubes desse ano, ela contribui para que o Flamengo chegue, digamos, menos assustado para essa competição. Pô, se é o Fluminense, então, hein? Não é só isso. Eu acho que todos os times brasileiros, eles tiveram essa experiência de ter tido essa competição tão grande, com os maiores clubes do mundo durante o ano, ela aproximou os times brasileiros, aproximou no sentido de nível dos times europeus. Então, todo mundo que vai jogar essa competição
depois de ter passado pela experiência muito recente, inclusive, da Copa do Mundo de Clubes, chega menos assustado, vamos colocar assim. O Flamengo acabou de enfrentar outro dia o Bayern de Munique. O Flamengo enfrentou grandes adversários na Copa do Mundo e viu outros brasileiros enfrentando grandes adversários. Viu o Fluminense também passando pela Inter de Milão. Então, viu o Botafogo ganhando o PSG. Então, a gente fica com a impressão clara, ou com a constatação, de que dá para ganhar. Não é um troço assim impossível. Dá para chegar, fazer um ótimo jogo no dia e ganhar. É futebol 11 contra 11 e o Flamengo hoje é o melhor time da América do Sul. Dá pra então, ganhar, para mim, o Flamengo chega mais cascudo, mais preparado do que estava em 2019. Principalmente, eu acho que tem uma contribuição decisiva depois de ter passado pela Copa do Mundo de Clubes do meio do ano, que não ganhou. O Flamengo até saiu, a meu ver, de uma certa forma, um pouco prematuramente, mas ele passou pela experiência. Ele agregou isso ali como vivência e vai levar isso para essa competição. Papa. Dá pra ganhar, Ilan? Você dá? Mundial, acho que Ô, dá Ilan, pra ganhar. eu tava brincando aqui enquanto você falava, mas eu não queria te atrapalhar, é porque você falou e tal, eu lembrei assim, falei, pô, imagina, se o Flamengo chega com uma bagagem legal, imagina o Fluminense que tá na prateleira lá, né? O Fluminense que chegasse no Mundial de Clubes de novo esse ano, né? Chegava com moral, hein? Chegava com moral. Pô, a Inter de Milão foi vice-campeã Da da Champions. Europa. Né? O Fluminense isso. fez 2-0, não tomou nem gol. Você acha Só que que eu isso vou é contar pra vocês inspirador a pro história Flamengo? do Pô, os caras ganharam, o Vocês Botafogo viram a história ganhou, do por que a gente não pode é ganhar? verdade. É isso. Ontem Vocês o viram a Ilan... historiazinha O do Botafogo Circo, irregular, né? Um Botafogo irregular. na O Fluminense temporada. nem se fala. Pô, como é que o Sim. Fluminense chegou no Mundial? Pô, era o patinho mais do que feio dos brasileiros. muito Ontem feio. mesmo você Muito colocou feio. aqui a média de gols que o Fluminense tomou na temporada, Sim. que foi uma média baixíssima, e o Fluminense enfrentou Borussia e Inter de Milão e não tomou gol dessas duas equipes. Impressionante. Então, E ao Hilal também, né? E O falavam Al-Hilal que ia tomar que goleada meteu do muito Borussia, gol no lembra? City, né? Todo mundo pensando de quanto vai ser pro Borussia, lembra? Pô, eu falei 200 vezes. Eu não. aqui. Eu falei que tinha jogo. Falei o Garoni 10 vezes era que do tinha contra. jogo. Ele acertou por ser do O contra. Garoni Ilan. lançou a zica reversa e aí depois falou Deu que tava mal. certo. Não, eu Vamos lá, comento a acho que o Bundesliga. Flamengo- eu acho que o Flamengo chega mais forte como time, tá? Como elenco. Sim. O Flamengo chega mais forte, mais sólido, como a gente falou aí, eu e Garoni, mais sólido. Você foi até muito bem lá no seu comentário. O Flamengo hoje talvez não jogue aquele futebol vistoso, lindo, que era o futebol do Jorge Jesus, mas é um time que tem talvez uma união maior, um grupo fechado. As pessoas não se lembram o que aconteceu em 2019, mas na véspera do jogo, a Raíza deve se lembrar porque ela cobriu também, na véspera do Mundial, teve uma questão de premiação, que os jogadores ficaram chateados e isso vazou e gerou uma instabilidade no time Eu antes lembro bem. do... Que eles queriam que a premiação se estendesse aos roupeiros, ao pessoal, aos funcionários do Flamengo e tal. E aí Isso. o São Landim situações não que acontecem né? que- Teoricamente era A isso. gente não, e a gente vê pelo menos nessa diretoria atual, né, essa comissão técnica, essa diretoria atual, a gente percebe que as coisas estão sendo conduzidas a morrerem rápido, né? Quando tem algum problema, você viu o negócio do Pedro e tudo mais esse ano, tudo que aconteceu, Plata, tudo foi resolvido rápido, o Flamengo conseguiu conduzir rápido, e eu acho que chega sólido em tudo, desde diretoria a time. É um elenco melhor, você tem banco, o Bandeira que falou, né, da questão do banco. Eu acho importante porque você, no Mundial passado, você numa prorrogação precisava botar um jogador, botava Lincoln. Onde é que tá o Lincoln? Nem joga mais, tá jogando aonde? Tá na terceira divisão, na segunda divisão? Ele tava no Então, Atlético até outro dia, na segunda divisão. pegar o banco do Flamengo, é todo de seleção, cara. É um banco inteiro de seleção uruguaia, brasileira. Você pega, é banco de seleção. Então, é realmente um time muito forte, um elenco muito forte. E eu acho que pode realmente trazer essa bagagem da Copa do Mundo de Clubes, não como o Fluminense, né, que ficou ali no G4, né, e tal, mas traz essa bagagem interessante, sim.